Então, boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui. Quero também, desde já, agradecer ao Grupo Museologia Mais Paulo Freire, à querida Moana, a toda a equipa, o privilégio de poder estar aqui convosco, o privilégio de participar nas comemorações do centenário do Paulo Freire, que vocês também estão com tanta propriedade e com tanto carinho estão a levar a cabo. Está a ser uma campanha excepcional, já sei que vai ser ainda melhor, espero poder participar de muitas das atividades propostas. De certo modo, sinto-me um pouco como que poder agradecer assim o legado de Paulo Freire e a importância que ele teve há muitos anos atrás na minha vida e ainda tem e vai continuar a ter, com certeza. Na altura da minha experiência nas brigadas estudantis de alfabetização, não tinha consciência, não é, do que é que aquele período de educação não formal, chamemos-lhe assim, iria ter e depois se iria projetar ao longo da minha vida, claro, não é? Portanto, na inocência dos 15 anos, e gosto muito de estar aqui num modelo de roda de conversa, que é mais um dos muitos legados de Paulo Freire e que me fez alterar muitas das minhas práticas educativas na escola, também enquanto professora. Eu peço desculpa, mas organizei as coisas num PowerPoint para não me perder nas memórias e não vou poder estar a vê-los, vocês vão, pronto, não é tão agradável, mas foi a maneira que eu pensei ser mais, depois podemos falar de cara a cara no período de roda de conversa. Vamos lá ver se ai, como é que é? Compartilhar a tela, né? Se isto sai bem. Não sei se já estão a ver alguma coisa, se não. Não. Pois. Meu Deus. Estas questões, pois, isto já é... Eu tinha isso aqui, guardadinho, posto, o PowerPoint, onde é que tu foste? Ele foi para o outro lado. Eu peço desculpa, se calhar devia ter realmente pedido vou ter que abrir outra vez o PowerPoint. Pedido à Moana, não é? Ter mandado para ela e pedido para ela me colocar. Vamos lá ver agora. Primeiro abro o PowerPoint e depois compartilho ou compartilho e depois abro? Isso, Manuela. Primeiro abre o PowerPoint e depois compartilha. Aí depois clica em compartilhar a tela. Tá bem. Aquela parte verde ali embaixo. Não sabia qual era primeiro. Que aí tu escolhes a tela do PowerPoint para compartilhar. Isso, já está. Está começando a aparecer. Pronto. Olá, pronto. Não foi muito mal. Peço desculpa pela espera. Não, foi ótimo. Conseguimos, é isso que importa. Sigamos. Por aqui tela cheia, né? Penso que vocês estão todos aqui no meu... pronto, agora assim já está bem. Então pronto, vamos lá começar e eu começo aqui com uma imagem não muito boa, porque já passaram muitos anos, mas era um autocolante que se vendia na altura. Uma das formas de fazer propaganda era através de autocolantes, hoje em dia já não se faz isso tanto, do movimento Alfa, que foi aquele em que eu participei, e depois já vamos falar disto mais tarde, além de falar contra o analfabetismo, estava também com a reforma agrária, portanto a educação não é neutra, né? Não dá-me no Paulo Freire, e neste caso aqui estávamos sobretudo a querer alfabetizar, mas também a defender o movimento na altura da reforma agrária. Agora deixem-me ver como é que eu passo isto, porque entretanto... Sim, penso que é só carregar aqui, isto está bom. Bom, deixa-me só contextualizar, portanto estávamos em 1976, isto 2 anos após a Revolução, ainda em pleno período quente, portanto no chamado PREC,
processo revolucionário em curso. Já tínhamos entrado em 76, na altura em que fações de direita, Igreja Católica, estavam a pôr travão, digamos assim, mesmo a tentar impedir, estavam com medo que o processo político fosse mais radical, portanto, e estavam a atuar para impedir esse desenvolvimento. Nomeadamente em relação à expropriação e ocupação de terras, portanto, à reforma agrária. E eu estou a falar nisto porque fui colocada, portanto, fui desenvolver a atividade de alfabetização numa UCP, portanto, uma unidade coletiva de produção. Naquela altura, penso que em 75 ou 76, eram cerca de 500 em todo o país. E pronto, era disto que, ou deste tipo de organização que quer as fações de direita, quer a Igreja Católica não estavam de acordo, não é? Como hoje em dia também não estão. Ora bem, vivia-se uma intensa utopia, né? Vivia-se uma verdadeira utopia na altura. A minha vontade ingênua era, enfim, era ser útil ao país, ao povo, portanto participar, né? Eu estava ainda no ensino, participar como toda a gente que via participar à minha volta. Lembro-me que, sei lá, o meu pai e o meu tio iam para as UCPs e para aldeias, na altura, ainda sem luz, sem eletricidade, ajudar a montar as instalações elétricas, a levar água até às casas, participava em reuniões, intensas reuniões, né, naquela altura, reuniões de trabalhadores, reuniões da comissão de moradores, da comissão de estudantes, portanto, era um período, realmente um período muito ativo em termos de cidadania. Dizia-se que era urgente construir uma cidade nova, uma escola nova, um homem novo, isto era várias vezes debatido. Em relação à alfabetização, realmente falava-se na importância de saber ler e escrever, né? De adquirir competências básicas, competências necessárias à leitura e à escrita, mas não era este o único objetivo, portanto também estava ligado à questão de mudar mentalidades, de procurar que a população, as pessoas, tivessem uma participação mais ativa, mais consciente, os direitos e os seus deveres cívicos, portanto para uma educação em cidadania, era aquilo que se estava a fazer e que se fez durante não muitos, mas uns bons anos, não muitos, mas bons. Também havia, pronto, muita politização, inculcação ideológica, portanto, eu já vou explicar aqui a questão do movimento Alfa. Relembro, por exemplo, havia o Plano Nacional de Alfabetização em 75, que não chegou a ser desenvolvido, mas em que se pretendia, isto está escrito, que a alfabetização se torne um dos pilares da mobilização popular necessária para uma autêntica revolução socialista. Portanto, estávamos a falar aqui, obviamente, de uma revolução, não era o adquirir da democracia, não era passar a viver a democracia, era uma revolução socialista. Portanto, havia aqui uma ideologia a querer desenvolver-se. Lembro só que implementaram-se múltiplas brigadas de alfabetização, portanto não houve só uma ou duas, houve muitas, e vindo de vários setores, inclusive do meio popular. Mas um traço comum a todas elas, que é muito interessante, é que foi a utilização do método Paulo Freire. Paulo Freire não quer que lhe chamemos método, não é propriamente um método, mas todos sabem do que é que eu estou a falar. E ele foi utilizado em todas essas campanhas, vindo as campanhas de onde viessem. Então, em 76 surge então o movimento Alfa. Eu vou-vos tirar daqui um bocadinho, aqui assim. Que não era só a campanha de alfabetização, também se pretendia a dinamização cultural, desportiva e era feita com trabalho voluntário. Ele foi lançado pela Organização Estudantil Comunista UEC, União dos Estudantes Comunistas, depois juntaram-se outros, mas foi lançada por eles. Tinha vários objetivos, a alfabetização, como eu já disse, mas também a formação de monitores locais e a tal frase que era um chavão, não é? A consolidação das conquistas revolucionárias, a consolidação das conquistas de Abril e, nomeadamente, a reforma agrária.
Teve grande projeção mediática este movimento, tinha a comissão coordenadora a trabalhar na Faculdade de Letras de Lisboa, mas várias comissões regionais, núcleos de alfabetização, brigadas móveis, fixas, todas a funcionar com base no voluntariado e uma organização que ainda hoje se conhece, que eu reconheço, por exemplo, no Partido Comunista Português, não é? Uma organização muito hierarquizada e muito, enfim, coordenada. Dizia-se, eu não tive acesso a estes arquivos, mas na comunicação social que 2.000 estudantes estavam inscritos em julho de 76 e este movimento desenvolveu a sua atividade predominantemente no Alentejo, que era também a zona de implementação grande do Partido Comunista. Mas houve outras zonas que também aderiram na altura. Foi aí na Faculdade de Letras de Lisboa que conheci, me foi apresentado pela primeira vez Paulo Freire, portanto isto em 1976. Relembro o nome da professora, mas não tenho memória, já não tenho memória da cara, já não tenho essa memória. E tínhamos aulas durante 2 semanas, tivemos sessões na Faculdade de Letras, era das 9 às 11 da noite, não sei se tem ideia, mas naquela altura eu, menina de liceu, não é? Para mim foi uma grande aventura, aliás, não foi só para ajudar a desenvolver o país que eu fui, foi também pela aventura de poder estar com outros jovens fora de casa, né? e poder governar a mim, digamos assim. Bom, eu queria deixar aqui um apontamento, uma recordação, que era aquele anfiteatro na Faculdade de Ciências, com imensos jovens, organizado, sim, mas jovens nas cadeiras, nas janelas, nas mesas. Naquela altura usava-se, não tenho aqui uma fotografia, é pena. Também era permitido fumar nas aulas naquela altura, portanto nós entrávamos na sala e ficávamos assim numa bolha, num nevoeiro, não é? Mas tudo isto com muita força de muita alegria, muita jovialidade, muita energia e muita vontade, especialmente de mudar tudo. Queríamos mudar tudo, íamos revolucionar tudo, mudar o país, mudar o mundo. Eu acho que mudávamos tudo naquela altura, a vontade era essa. Bom, lembro a primeira frase, uma das primeiras frases que a professora, que a Maria José Crespo colocou no quadro, que era: porque é que as pessoas são, na realidade, analfabetas? Foi assim aquele primeiro confronto. E lembro-me de pensar, mas que pergunta, quer dizer, então não foram à escola, pronto, eram pobres, não aprenderam, não é? Portanto, estão a ver com que grau enfim, de ler o mundo é que eu fui para lá, fui assim sem nada, mas saí de lá com uma riqueza muito grande. Foi aí que me foi apresentada a vida de Paulo Freire, que eu lembro na altura ter achado muito interessante, mas guardei, a situação do analfabetismo em Portugal, no mundo, portanto, aquelas sessões mais teóricas, e a primeira reação ao método de Paulo Freire não foi das melhores. Isto não foi das melhores porquê? Porque o que é que eu pensava? Ia alfabetizar, ou seja, ia ensinar pessoas a ler e a escrever, como eu tinha aprendido na escola, não é? Era a única maneira que eu sabia, e acho que era isso que ia fazer. Quando sou confrontada com o método de Paulo Freire, fiquei assim um bocadinho de pé atrás. Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não percebo nada disto, como é que isto vai, como é que isto funciona, o que é isto? E deixei aqui, tenho aqui algumas figuras. Nós tínhamos também textos de apoio e tínhamos o apoio uns dos outros, né? Depois a falar com os colegas, isto passou e uns motivaram-se aos outros e acabámos por ir para a frente. Pronto. Mas na altura a primeira reação não foi mesmo das melhores. As palavras geradoras, eu já vou às figuras, as palavras geradoras refletiam claramente o momento que se estava a viver, por exemplo, luta, né? Trabalho, sei lá, classe, mas não era a classe sala de aula, não sei se conseguem ver isto eram folhas policopiadas A5 para trabalharmos com os adultos. A classe não era a classe da escola, eram as classes sociais, não é? Portanto, os pobres, os ricos, os trabalhadores e os que não trabalhavam, digamos assim, era a imagem que nos servia de base, por exemplo, à palavra classe. Mas mais, por exemplo, riqueza também é muito interessante, está aqui mais em baixo. Riqueza tinha como imagem as moedas, não é? Portanto, a riqueza mal distribuída, não é? Uns tinham muito, outros tinham pouco, ou as moedinhas todas certinhas, portanto, a riqueza distribuída igualmente para toda a gente. E o que é que eu fui buscar mais? Comissão, por exemplo. Temos aqui uma comissão, claramente as comissões de trabalhadores, as comissões de bairro, temos aqui 3 senhores, por acaso não sei porque é que não estão senhoras, porque também havia, mas
bom, isso é outra discussão, mas uns senhores muito barbudos, não é? Assim com o cabelo como se usava na época, é evidente. Entretanto, nós também tínhamos que, e isso era ensinado nas sessões, abordarmos, como é natural nas metodologias de Paulo Freire, nas palavras geradoras, abordávamos as palavras com uma roda de conversa, não é? E nós tínhamos os tópicos que devíamos usar, que devíamos levantar nessa apresentação, digamos assim, da palavra geradora. Por exemplo, para a palavra geradora luta, tínhamos de estar conscientes da organização dos trabalhadores na defesa e consolidação das conquistas alcançadas, como falando da reforma agrária, do controle operário, nacionalizações, a luta dos movimentos de libertação, a luta dos povos oprimidos, cá tem Paulo Freire de outra maneira, a solidariedade internacionalista, portanto, isto eram os temas que nos pediam para abordarmos quando estivéssemos a falar, a aprender a palavra geradora luta. Por exemplo, aqui a riqueza, também pobres e ricos, o fatalismo, portanto, colocar a pergunta, haverá sempre pobres e ricos, sempre os houve e vai continuar a haver, como é que é? Né? Portanto, falar da riqueza, desigualdade, opressão, países pobres, países ricos, subdesenvolvimento, a riqueza individual e coletiva, a apropriação dos meios de produção, nacionalizações, outra vez, expropriação dos latifúndios, portanto, todas as grandes lutas daquela época, daquele momento. Bom, e lá vou eu, depois destas 2 semanas de formação, né, chamemos assim, nós podíamos escolher mais ou menos a zona para onde queríamos ir. Eu escolhi Alto Alentejo, portanto, e fui para Montemoro Novo, para a herdade da Torre. Era uma herdade que estava, essa herdade foi ocupada por uma UCP, era a UCP Moreira da Torre, e a única fotografia que tenho de lá, naquela altura não havia telemóveis, nem havia fotografia assim como há hoje, consegui ficar com esta fotografia. Demos o nome à brigada Toma Lá Tomate, já vou explicar porquê. E pronto, aqui são as nossas, estão-se a ver, vocês conseguem ver o que se usava na altura, né? As barbas, os cabelos. Nós estávamos na herdade da Torre, esta brigada, portanto dava-se o nome de brigadas, teve sorte, portanto estávamos instalados na casa senhorial, chamamos assim, no monte, na casa do monte, na casa dos proprietários, não nas salas, estavam fechadas, das salas pessoais, mas improvisámos uns quartos nas salas de arrumos e na cozinha, e tínhamos, imagina, isto era um luxo, acesso a um tanque de rega que tinha sido transformado em piscina, portanto conseguíamos chegar ao fim do dia, e é agosto e setembro no Alentejo, portanto vocês imaginam, não é? Conseguíamos dar ali um mergulho, coisa que, pronto, noutras circunstâncias, noutros locais, noutras herdades, isso não era possível, portanto estávamos com sorte. Eu estava a dizer porque é que a brigada se chamava Toma Lá Tomate, isso tem a ver com a principal atividade que nós desenvolvemos. Não foi tanto a alfabetização, mas foi também a alfabetização, mas começou pela apanha do tomate. Ora bem, eles receberam-nos bem, mas a brigada, portanto havia brigadas que tinham estado anteriormente e que aquilo não tinha corrido assim tão bem, então nós tivemos alguns problemas de integração inicial. Os outros colegas, pronto, não, eram mais novos e não tinham, enfim, entrosado tão bem com os trabalhadores da UCP, e então nós, pronto, tivemos que mudar um pouco essa postura. Sei que não foi fácil, no início não houve alfabetização, lembro perfeitamente. O nosso trabalho era levantávamos às 6 da manhã e íamos para eles para o campo, apanhávamos tomate, almoçávamos lá. Por acaso o almoço lembro muito bem, ainda tem o sabor do grão cozido nos potes de barro, portanto debaixo de um sobreiro. Está bem que cada um deles tomava conta de uma fiada de tomate, nós éramos 2 ou 3 em cada fiada para conseguir acompanhar o ritmo, mas pronto, mas estávamos lá de manhã até meio da tarde, portanto normalmente largávamos, não tenho já ideia de que horas, mas largávamos e vinhamos para o jantar, e se o jantar fazíamos nós, e só depois, então, íamos passar às sessões de alfabetização, que não foram logo realizadas inicialmente. Inicialmente tivemos que criar toda uma empatia que não tinha sido construída anteriormente, tivemos que a construir e mesmo assim não conseguimos fazer alfabetizações todos os dias e às vezes nem todas as semanas. Porquê?
Para já porque era uma intensa altura de trabalho, portanto as pessoas estavam, nós e eles estávamos cansados, não dava para manter um ritmo diário. E depois porque havia sempre muitas reuniões das comissões de trabalhadores, reuniões mesmo com as estruturas em Montemor, portanto, digamos que talvez a alfabetização não tivesse sido tão intensa, mas as outras aprendizagens foram de certeza, não é? Portanto, de todo aquele momento, toda aquela vivência, essas foram sim. Aqui é um bocadinho o mesmo, portanto, contacto introduzido o objetivo era da alfabetização. Sim, ao fim de 2 semanas já tínhamos um grupo bastante bom, um grupo de 20 trabalhadores para alfabetizar e foi o que fizemos. As condições não eram as melhores, portanto era a sala onde também se comia, não era uma sala de aula propriamente, mas trabalhávamos, tínhamos uma mesa, tínhamos cadeiras, tínhamos papel e lápis, portanto trabalhámos e esse trabalho deu alguns frutos, não tantos como aqueles que eu à partida estava a pensar que iríamos sair de lá com toda a gente a ler e escrever, não foi bem assim, mas conseguimos ainda alfabetizar algumas pessoas e lembro emotivamente algumas, depois quando viemos embora, realmente foi muito emotivo as pessoas dizerem, pelo menos uma senhora que recordo bem, pensava que morria sem saber escrever o meu nome, sem saber assinar. Ainda bem que isso não aconteceu, agradecemos muito, portanto, aqueles momentos que ainda hoje, ao fim de 50 anos, me arrepio, portanto, foi assim o mesmo, foram momentos muito, muito marcantes. Depois, e não quero deixar de acabar, eu vou já terminar, sem ter aqui uma crítica, portanto, Alberto Mel criticou este movimento, e eu só tenho que lhe dar razão, na altura não tinha essa consciência, não é? Mas hoje em dia dou-lhe razão. Isto já depois, foi uma entrevista que ele fez para os cadernos Alfa, sim, manifestando o seu desacordo com este tipo de campanhas. Portanto, dizia ele que se a ideia é ir alfabetizar em 2 meses, agosto e setembro, é melhor nem começarem. São 2 meses de contínua faina nos campos e, além disso, porque alfabetizar não é aprender a ligar as letras, ninguém se alfabetiza em 2 meses. Não se pense, pois, que se vai prestar um grande auxílio às populações durante esses 60 dias. A iniciativa, porém, pode ser de grande interesse se, em primeiro lugar, todos os estudantes que nela participarem se compenetrarem do facto que serão eles próprios os principais beneficiários, pois vou aprender muito sobre a realidade do nosso país. E é verdade, esta última parte, então, de que realmente aprendemos muito sobre a realidade do nosso país, foi mais marcante para mim. Embora tenha desenvolvido alguma atividade também de alfabetização, mas realmente só lhe posso dar razão. Este foi o tópico principal daqueles 2 meses em trabalho nas brigadas, no movimento Alfa. Pronto, eu vou ficar por aqui, deixa-me lá interromper esta coisa. Todas as perguntas que queiram ficam para depois. Muito obrigada por me terem ouvido. Obrigada, Manuela. Eu estava a pensar aqui, talvez fosse melhor ouvirmos também o Máximo, e aí depois abríamos a roda de conversa, enfim, para que todos que quisessem falar, fazer perguntas, acho que assim funcionava bem, não? Máximo? Ok. É tua, obrigada. Então, eu começo por declarar que o que eu sei, o que eu vi e o que eu vivi da alfabetização foi tudo de fora. Eu era militar na ocasião do 25 de Abril, não tinha bem consciência política e sabia que havia umas coisas de que eu não gostava, mas nem eu procurei nunca ser enquadrado por coisa nenhuma, nem ninguém me procurou e, portanto, devo confessar que, tirando alguns movimentos no 16 de março, ainda desse ano, antes do 25 de Abril, eu estar em Vila Franca e eu que não percebia nada de armas e ter que ir com um grupo de marinheiros controlar uma das entradas de Lisboa, enfim, eu nessa ocasião já tinha casa e residia na margem sul, e o acompanhamento que tive e que fui tendo e que fui percebendo das brigadas de alfabetização
era porque existiam alguns camaradas militares que estavam em alguns grupos de alfabetização pelo país. Tinha eu ideia não só do que a Manuela acabou de referir, enfim, tinha essa ideia, não tinha percebido que em alguns casos se trabalhava intensamente, mas tinha a ideia que havia aqui também um objetivo, que era de que os jovens percebessem, compreendessem o país, e esta era a melhor forma deles próprios aprenderem, e que a alfabetização era qualquer coisa que também ajudaria as pessoas, mas penso que havia aqui, só percebi isso mais tarde, uma filosofia freudiana que ensina e aprende, e isso era a filosofia que eu percebia que existia nessas brigadas que andavam pelo país. A minha função na ocasião estava ligada a uma escola militar, onde eu tinha algumas obrigações de dar aulas, e ali não se podia interromper muito assim as aulas, mas no sítio onde eu vivia estabeleceram-se as comissões de moradores e algumas ocupações de terras abandonadas, e aí eu sim, aí fui a acompanhar umas coisas, integrei as comissões de moradores e integrámos algumas professoras, penso que eram só professoras, e outras que se preparavam para ser professoras. Recordo-me da Escola de Magistério Primário de Lisboa, era assim que se chamava, onde a pedagogia do oprimido era muito falada e discutida e debatida, e algumas dessas futuras professoras foram elas professoras de alfabetização que a Comissão de Moradores, a que eu pertencia, acolheu e procurou, mobilizou, digamos, para fazer uma alfabetização mais regular do que aquela que era feita nas campanhas de verão, e a sensação que tenho, que sempre tive, é de que isto teve um efeito muito positivo. A zona onde vivi era a zona do Seixal, por aí assim, onde, como na maior parte da zona industrial, da cintura industrial de Lisboa, as populações não eram naturais dali, enfim, tinham vindo essencialmente do Alentejo, e portanto traziam consigo o problema do analfabetismo idêntico àquele das pessoas que não vieram, que ficaram lá, só que aqui de facto houve mais condições, e tenho a sensação de que todas as pessoas que participaram como professores, enfim, na estratégia do ensino, da alfabetização, que conseguiram uma maior satisfação do que a Manuela, porque viram resultados que eram avaliados ao fim de um ano, quase inteiro, de um ano consecutivo. Foi interessante esse aspecto. Digamos que eu via a alfabetização, como ela decorria, não percebia muito em pormenor, até porque a minha área nessa ocasião estava um bocado longe das ciências sociais e destas preocupações sociais, embora estivesse. Eu próprio sou oriundo, sou filho de pessoas que trabalharam no campo, aqui na zona do Ribatejo, em que a realidade não era muito diferente dos trabalhadores do campo de outros sítios. A minha mãe era analfabeta, enfim, ainda pensámos que ela podia integrar, mas aqui na zona, aqui onde a minha mãe vivia e onde eu vivo agora, a alfabetização, esses programas de alfabetização não se implementaram assim, nem tiveram esse efeito, e a minha mãe achava que também já era velha para aprender, mesmo com os filhos, mesmo que eles tivessem vontade de que ela aprendesse, e eu penso que apesar de tudo ela era feliz. Era feliz mesmo com o próprio movimento e o próprio ambiente. Não sei se a minha mãe tinha uma grande consciência política. É uma das mágoas que tenho, é que só me lembrei de tarde demais de lhe perguntar porque é que, quando eu tinha 12 anos e ela me ia chamar às 6 da manhã para eu ir trabalhar para a fábrica, para fazer 10 km de bicicleta, e ela me abanava e me dizia: "Ó camarada, está na hora." Nunca lhe perguntei porque é que ela me tratava por camarada. Mais tarde pensei que isto podia ter algum significado. Tenho muita pena, mas paciência, vou ter que viver com ela. E portanto eu oriundo desta zona, deste ambiente, que não era muito diferente daquele
ponto de vista cultural e, enfim, convivendo com o analfabetismo na zona do Seixal, em determinada ocasião a vida militar colocou-me no planetário da Marinha, o que é conhecido como planetário Gulbenkian. O ambiente era muito bom, do ponto de vista de alguma liberdade, enfim, era uma liberdade condicionada, esta de um militar estar numa situação de lidar com o público, mas eu tinha a liberdade suficiente para, aos domingos de manhã, receber autocarros com excursões de grupos de alfabetização, de alfabetizandos que vinham de alguns sítios do país para a zona de Belém, por aí assim, e o planetário é um local que os acolhia gratuitamente, onde eu ia naturalmente de forma também gratuita, a Marinha não me pagava, mas deixava-me trabalhar, o que já era bom, e portanto, embora não se tratasse propriamente de uma alfabetização, mas digamos que aqui, percebi eu mais tarde, funcionava outra vez o tal princípio do ensina e aprende. Tenho algumas recordações interessantíssimas de pessoas que cantavam no meio daquele planetário enorme às escuras, cantavam algumas das canções que cantavam quando iam para o campo de manhã ou quando já cansadas regressavam do campo à noite. Lembro-me de algumas pessoas que, não tendo ido ao planetário, depois me contavam que havia uma estrela no céu que não sei o quê. Eu desafiava-as a ir no domingo seguinte, lá com um ponteirinho, apontar para que estrela é que viam. Um senhor de Vila Praia de Âncora que contava assim: aquela estrela que está ali ao lado do Sete Estrela é uma estrela que em agosto está ali assim às 4 da manhã, que é a hora em que eu tinha que chamar a família para ir apanhar o milho. E eu acordava, e se aquela estrela ainda estava baixa, eu deixava-os dormir mais um pouco. Se ela estava mais alta, é porque já era mais tarde, então tinha que os acordar depressa, porque entretanto o pasto de milho começava a secar e partia-se antes de eu apanhar. E portanto foram experiências interessantes que resultaram não da alfabetização que tivesse entrado diretamente, mas dos movimentos de alfabetização que faziam deslocar como complemento daquilo que faziam nas suas terras, que era levá-los a Lisboa, ver os Jerónimos, ver o Monumento dos Descobrimentos e naturalmente ver o planetário. Mais tarde, e passados alguns anos, eu passei para a Faculdade de Ciências e depois tivemos a oportunidade de criar o Museu de Ciência e numa sala antiga criar um planetário idêntico ao de Belém, onde fiz coisas idênticas e observações do céu no terraço do edifício, e fundamentalmente o movimento que o museu pôde criar, não só com o meu trabalho, mas também com o diretor, que era um velho professor catedrático, mas que tinha muito este espírito e era um alentejano de gema também, e que nos pôs com grupos espalhados pelo país inteiro a falar de astronomia fundamentalmente e também a conversar com as pessoas sobre aquilo que, e aí nós não precisávamos que elas soubessem ler ou escrever, elas contavam as suas histórias com uma diferença de pontos de país, enfim, para pontos diferentes, e digamos que foi uma atividade que nunca mais deixei. Eu, portanto, isto desde 1992, esta de andar aí pelo país a falar de astronomia, digamos, a utilizar a astronomia, não só a magia que tem para todos os cidadãos em geral, mas também para as pessoas perceberem, aquelas pessoas menos instruídas, perceberem que nas suas tradições há muito relacionado com o céu, com a história, e com a história não só do nosso país, mas a história da humanidade e de locais diferentes do mundo. Portanto, digamos que o espírito de 1974, 75 e 76 ficou de alguma maneira na minha prática do dia a dia, embora seja preciso algum esforço para considerar isto verdadeiramente a alfabetização ou as tais brigadas de trabalho. Depois disso, enfim, com a minha aposentação da universidade, tenho continuado no trabalho do género aqui, no Centro de Ciência Viva em Constância, e naturalmente que penso que ainda terei uma dúzia ou duas de anos para viver, pelo menos uma, para continuar este trabalho e desenvolver alguns projetos que, essencialmente neste, da
da literacia científica e do empoderamento das pessoas para perceberem porque é que as coisas acontecem e como é que acontecem, e naturalmente a preocupação mais moderna é de que se adquira capacidades para questionar. Quer dizer que todos os aspectos da ciência que dominam a nossa vida, nós não podemos percebê-los todos, nenhum de nós. As pessoas que tenham menos ferramentas para aceder a elas, a nossa preocupação é que tenham pelo menos um espírito crítico e não se deixem arrastar agora, como no passado, por ideias que muitas vezes... eu lembro-me que a Moana colocou hoje um post, um comentário a um facto que ocorreu relacionado com a pandemia de Covid, das pessoas que sendo negacionistas e depois acabam por elas próprias contaminar e contagiar algumas pessoas com essas ideias que depois têm naturalmente os maus resultados, e esse, digamos que é uma obrigação nossa que abraçamos esta ideia, estas convicções de falar com quem tem as mesmas capacidades que nós, só que não teve as mesmas oportunidades, e que nós devemos ajudar não por caridade, mas por obrigação cidadã. Eu não tenho muito mais para dizer, enfim, naturalmente se me colocarem algumas questões sobre a experiência de vida, tê-las-ei, enfim, a idade já faz com que tenha um armário, um baú cheio de coisas, é preciso muitas vezes puxar por elas, mas digamos que da minha intervenção direta na alfabetização eu não a tive, acompanhei muitos dos seus aspectos, alguns só os percebi mais tarde, mas de uma forma indireta, de uma forma não enquadrada, continuo de algum modo a utilizar e a comungar das convicções de Paulo Freire.